Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI. Hoje nós estamos gravando o quadro Mesa Redonda e vamos falar sobre o tema estupro marital. E para participar desse debate, nós convidamos a advogada doutora Flávia Monteiro, advogada sócia do escritório Moreira Monteiro Advogados, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela PUC do Rio de Janeiro, associada do IBDFAM, membro da Comissão OAB Mulher do Rio de Janeiro, coordenadora do GT de Mulheres Negras, membro da Comissão de Estudos e Direito Material e Processual do Trabalho da OAB-RJ, atua na área de família, sucessões e trabalhista, e é uma militante comprometida com as causas sociais. A outra convidada, que está um pouquinho mais distante de mim, é a doutora Cláudia Coelho, mestre em Direito, especializada em Direito Processual e Direito Civil, com ênfase em Direito de Família e Sucessões, pós-graduada pela Universidade Estácio de Sá, inscrita na OAB desde 1989, capacitada em prática colaborativa desde 2014, ela é membro do Instituto Brasileiro do Direito de Família, o IBDFAM, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, também faz parte da Comissão OAB Mulher da subseção Barra, desde 2016, e professora do curso de Tópicos Avançados e Direito Sucessório no curso de pós-graduação da Estácio de Sá, isso até o período de 2016. Doutoras, quero agradecer muito por terem aceito o convite do canal, é uma honra recebê-las aqui para a gente debater um tema que ainda é muito polêmico e desconhecido da sociedade. Então, muito obrigada mesmo por terem aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui debatendo um tema de tão interesse nosso, né, das mulheres e da nossa sociedade. Eu também queria agradecer o convite à doutora Amanda, parabenizar pelo canal, né, pela iniciativa de um trabalho de conscientização, de trazer profissionais da área, principalmente mulheres, que é importante a gente ter esse trabalho de valorização da advocacia feminina. A gente está em passo, a gente já avançou muito, mas a gente ainda precisa muito mais, ainda mais para tratar de um tema que é pouco falado, polêmico, que ninguém gosta de conversar, e quando ocorre, infelizmente a mulher fica muito fragilizada e não se sente a vontade de chegar até uma delegacia para efetuar registrado a ocorrência, né? Então vai ser uma tarde, uma roda de conversa muito enriquecedora para todas as pessoas, e com certeza a gente vai multiplicar o conhecimento daqui e acolher essas mulheres. Verdade. Então vamos começar? Esse tema eu estou trazendo para a gente debater no Mesa Redonda porque tem uma colega nossa, que é a doutora Débora Negrão Torres, é uma policial federal de Curitiba, e ela, através do Facebook, ela recebeu um convite de um advogado e eles acabaram entrando no embate, e hoje ela está respondendo por um processo no Juizado Criminal Especial de Curitiba, no GCRIM de Curitiba, e ela percebeu como ainda tem profissional do direito, advogados e advogadas, que desconhece os direitos conquistados por nós mulheres. E hoje essa temática, falar sobre o estupro marital, a importância de nós debatermos sobre isso, já que para a sociedade, a mulher, quando ela resolve aceitar o pedido de casamento e vive numa relação de ou união estável ou casamento, ela é obrigada a cumprir todas as cláusulas contratuais do casamento. E aí eu já posso começar com a doutora Flávia, na sua opinião, o que a doutora acha sobre essa temática? Falar sobre estupro marital nos remete ao modelo de famílias, né? Se a gente pensar que o casamento, na vigência do código anterior, era indissolúvel, a gente era um pátrio poder, do qual o poder era do homem, que conduzia aquela entidade familiar, e do qual a mulher não tinha nenhum tipo de direito, sempre foi invisibilizada, isso desde o início da história. E quando ela se casava, ela se tornava incapaz,
né, daí veio o Estatuto da Mulher Casada, a gente já vê qual é o lugar da mulher que é colocada na sociedade. E se tratando da mulher no casamento, ela não sofria nenhum tipo de direito, não tinha voz, né? Então esse local se manteve, ainda é muito presente na sociedade. Por mais que a gente tenha uma Constituição que foi um marco, um divisor de águas na nossa sociedade, né, democrática, que trouxe nos seus artigos a igualdade substancial entre os cônjuges, a gente vive muito essa diferença na relação, esse preconceito, esse patriarcado, esse machismo. Então a questão cultural enraizada na nossa sociedade ainda é muito forte, né? Por mais que a gente já tivesse com poucos avanços, e ainda não contemplou a relação do casamento, né? Hoje você pode se divorciar, né? Antigamente o casamento era para sempre. Também a gente também tem que, é importante ressaltar as questões religiosas também, né? Por ser um sacramento. E isso influenciou até pela questão do casamento ser indissolúvel na vigência do Código 16. Mas qual é a condição da mulher hoje? Né? Se a gente também teve previsto na legislação um débito conjugal, no qual a mulher se via obrigada a ter relação com seu marido, que hoje não tem mais, mas a questão cultural ainda é muito forte. Existe hoje, você casada, as pessoas acharem que você tem obrigação. E que as pessoas confundem a sua manifestação de vontade. Você tem que ter um consentimento na hora de uma relação. Pode ser com seu marido, seu namorado, um flerte, né? Desde o momento que eu não quero, isso já afronta a minha própria dignidade humana e a minha liberdade sexual, que são princípios previstos na nossa Constituição. Mas aproveitando a sua resposta, quando você trouxe também para o nosso debate a religião, e aí eu vou jogar para a doutora Cláudia, na verdade, se nós praticássemos no casamento o que dita a Bíblia, na verdade a relação sexual só seria para procriar. E como ficaria isso no casamento, doutora Cláudia? A relação só para procriar? Bem, até um bom tempo atrás, né, do século passado, era assim que acontecia. O homem tinha relação sexual com sua esposa para procriar e procurava as prostitutas, né, fora do casamento para ter relação sexual. E infelizmente hoje em dia ainda tem muita relação assim, né? Principalmente no interior, onde as pessoas não têm muito acesso à informação, à cultura. E a mulher, né, ela fica desprotegida, né? Porque dentro do lar, né, no lar conjugal, fica difícil você comprovar qualquer situação que venha acontecer, porque não tem testemunho, não tem participação de terceiros para poder visualizar o que vem acontecendo. Mas nos dias de hoje, ter profissional de direito que ainda acha que é uma obrigação, é claro que quando a gente vê na doutrina, tem doutrinadores que entendam, que entende, né, que na verdade não existe o estupro na relação no casamento, que essa figura não existe, porque na verdade realmente é uma obrigação contratual. Nos dias de hoje, no seu entender, isso ainda é plausível ou nós conseguimos evoluir nessa temática? Juridicamente, isso não é plausível, né? Mas na prática, isso não acontece. Nós temos doutrinadores como Nelson Gria, que entende que a relação sexual, mesmo sem o consentimento da mulher, né? Eu ia falar de um dos cônjuges, porque a lei fala de um dos cônjuges, mas a gente está falando aqui da mulher, então sem o consentimento da mulher, não seria um ato ilícito. Nós já temos também Mirabete e Damásio de Jesus, que entendem que não, que a relação sexual, mesmo dentro do casamento, sem consentimento da mulher, ela é um ato ilícito, né? E ela está tipificada no Código de Processo, no Código Penal, desculpa, ela está tipificada no Código Penal como crime, no artigo 213 do Código Penal. E temos o agravante da pena, né? Quando ela é praticada pelo cônjuge. A pena aumenta na metade daquilo que é fixado no artigo 213, que está fixado entre 6 e 10 anos de detenção. E na opinião da doutora Flávia? Em relação à atual conjuntura em relação ao estupro marital, a gente pensa que não está distante, mas não. Recentemente uma apresentadora em rede nacional e que atinge a massa, né, a população, que é canal aberto,
fez um pronunciamento dizendo que as esposas têm o dever de ter relação sexual com seu marido, senão sob pena de serem traídas. Então, a gente está, o nome do programa são Advogados do Século XXI, né? Em pleno século XXI, escutar um discurso desse é realmente assustador, né? Para você ver como estão, apesar de a gente estar vivendo um momento de retrocesso, assusta a gente escutar uma fala dessa, porque isso repercute. E vindo de uma mulher. E vindo de uma mulher, né? Potencializa a situação. E teve uma coisa que ela falou na reportagem, aproveitando a fala da doutora Flávia, que a mulher deve manter relação com o marido para evitar que ele procure mulheres fora do casamento. Que ele atraia. Então foi uma dupla a gente vai colocação trazer machista, né? A gente vai trazer agora um pouquinho a fala da doutora Débora Negrão Torres, a policial federal de Curitiba, que ela vai contar um pouquinho pra gente o caso, e aí depois a gente se mantém no debate para a gente tentar entender um pouco o que ela está passando agora. Que situação é essa? Como pode, de repente, um advogado, né, que deveria ter o conhecimento da legislação, principalmente hoje nós temos uma ferramenta que é essencial, que é a Lei Maria da Penha, que foi uma lei que foi criada exatamente para dar uma proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar. Então, segundo pesquisas, dizem que 99% da população tem conhecimento da lei. Então, quando a gente pensa na população, naquelas pessoas que são totalmente leigas, que não têm conhecimento nenhum do direito, apesar da nossa Constituição dizer que todo cidadão e toda cidadã tem conhecimento da lei, nós sabemos que na prática isso não ocorre. Como é que de repente pode um profissional de direito que teve com certeza acesso à nossa Constituição achar que se uma mulher se negar a ter relação sexual com o seu marido, ela tem a redução dos seus bens patrimoniais? Então, assim, é uma coisa que realmente é assustadora, né? Então, a gente tem que pensar como advogadas o que está acontecendo na nossa sociedade. Apesar de todos os avanços, o que vem acontecendo? Olá, meu nome é Débora Negrão Torres, eu sou policial federal desde 2006, formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 2001, mãe de 2 filhos pequenos, separada, casada novamente há 2 anos. Me considero feminista de direita moderada, defendo a igualdade entre todos sem distinção de gênero, cor, raça, orientação ou religião. Defendo a liberdade do indivíduo e sua realização quanto pessoa, e seja ele inserido dentro de uma família ou sozinho. Nas minhas redes sociais, procuro sempre estar difundindo informações que ajudem as mulheres a conhecer seus direitos. Recentemente, num caso do Neymar e da Nádila, bem conhecido, né? Discuti com muitas pessoas. Fui totalmente contra ao que pareceu mais ser um apedrejamento de uma bruxa na Idade Média, onde a carroça passa levando a condenada para a fogueira e a massa enfurecida grita: queimem-na! Me deparei com vários amigos, inclusive advogados, orientando as pessoas que, para não serem processadas, deveriam assinar um contrato no estilo 50 tons de cinza. Alertei, então, que tal contrato seria juridicamente inválido, não eximindo ninguém de ser condenado por estupro. Para ilustrar, porque me deparei com uma enorme resistência, compartilhei um artigo do Instituto Brasileiro de Direito de Família sobre estupro marital, que é o estupro dentro do casamento. Pois se nenhum contrato de casamento dá o direito a um sexo forçado, pior ainda um contrato qualquer. Pior ainda, até uma prostituta pode se recusar, só tem que devolver o dinheiro, né? Para minha surpresa, um advogado que fazia parte dos meus amigos virtuais apenas começou a debater comigo. Resumindo, ele alegou o seguinte:
advogado, tá? Primeiro, que sexo é um dever conjugal. Segundo, que a falta do sexo pode ensejar um divórcio ou até mesmo anulação do casamento. Terceiro, o cônjuge privado do sexo poderia entrar com uma ação de danos morais, que a pessoa, no caso a pessoa que faltou, cônjuge que faltou com esse dever, perderia no divórcio, na separação, o direito aos aquestos, que são os bens adquiridos na constância do casamento pelo casal. E a cereja do bolo, por último, ele alega que o cônjuge que sofreu esse dano moral, dano, sei lá, pode entrar com uma ação de obrigação de fazer. Não satisfeito ainda com seus argumentos, comparou a obrigação de fazer de um pintor que não executa a obra para a qual foi contratado. Ou seja, ele compara sexo dentro do casamento com um quadro. Eu só queria saber como que se daria essa cobrança. Uma ação de obrigação de fazer, o juiz vai mandar fazer, né? Sexo dentro do casamento. Veja, Amanda, eu nunca advoguei. Vim direto fazer concurso para a polícia. Mas o que me parece é ser advogado só falou besteira. Além de prestar um desserviço para a sociedade. Ele acaba por incitar na violência doméstica, inclusive o estupro marital. Primeiro, que ele alega lá, como dever conjugal. Em algum momento da nossa história, isso ficou escrito em algum lugar, existiu já alguma lei falando que o sexo é um dever conjugal? Ou é só uma norma costumeira, sem sentido, né? Segundo, hoje, para você pedir o divórcio, basta um querer. Se quer a necessidade de você expor o motivo do divórcio. O que vigora hoje é o sentimento. O sentimento acaba o casamento. Não se fala mais em culpados pelo divórcio. A única possível verdade que esse advogado fala é que se pode pedir anulação do casamento por falta de sexo, mas o que ele não fala é que teria que ser um motivo, esse fato, o que leva a pessoa a não querer praticar, né, manter relação com o marido, com a mulher, tem que ser um desconhecido, um fato desconhecido durante a celebração do casamento. Tinha que ser assim, não pode ser no decorrer do casamento, né? Se a partir do momento um deles deixou de querer, isso não é motivo para anular o casamento, pedir anulação, né? Sim, o divórcio. O que hoje em dia é muito raro de acontecer, né? Você não conhecer sexualmente a pessoa com quem você vai casar. Se por qualquer motivo um dos cônjuges não quer mais manter relação, a única saída é a separação, sem apontar culpados. Porque senão, como averiguar qual o culpado pela falta de sexo? O que se recusa ou outro que deu algum motivo para recusa? Por exemplo, falta de higiene, ou falta de respeito, sei lá, qualquer coisa que tenha dado causa ao término da libido do parceiro ou da parceira. O erro das pessoas hoje, normalmente é achar que a conquista termina quando começa o casamento. Porque a partir daí se teria um dever. Então, nada que eu faça pode ser usado como desculpa para não transar, né? Errado. É justamente a partir da convivência diária que começa a parte mais difícil da conquista.
O sexo deve ser conquistado, merecido e consentido, querido por ambos, não só por um. Terceiro, ele fala em danos morais. Não consigo imaginar uma situação dessas. Marido cobra indenização por danos morais, ex-mulher por falta de sexo. Em algum momento da nossa evolução, acho que isso passou a ser no mínimo estranho, né? Mas segue o baile. E por último, a tal da obrigação de fazer. Ali ele chega a misturar direito das obrigações com direito de família. Bom, imagina agora, se tudo isso partiu de um advogado, com AB e tudo. Imagina quem não tem nenhum conhecimento de direito. Imagina a dona de casa, que não tem estudo nenhum, que se ela não transar com o marido, ela pensa que pode sair do casamento sem nada e ainda tendo que pagar a indenização. Ou ainda pior, sofrer uma coerção estatal para a prática do ato. Melhor continuar sendo estuprada pelo marido, né? Eu nunca vi tanta besteira junta partindo de um operador de direito. Mas isso me chamou a atenção para a importância do tema. Porque se uma pessoa que deveria ter o mínimo de conhecimento do direito acha que quando se casa se perde o direito ao próprio corpo, desconsiderando um dos princípios constitucionais mais importantes, a dignidade da pessoa humana, imagine quem não é da nossa área o que pensa. E mais, o que devemos fazer diante de uma postura dessas? O que ele fez, inclusive, pode ser enquadrado como um crime cibernético de incitação ao estupro marital e à violência doméstica. Creio que cabe às autoridades competentes apurar esse tipo de crime que está se tornando cada vez mais comum. As pessoas sentem a internet como um território sem lei. Basicamente, estamos regredindo à Idade das Trevas no meio cibernético. Só que as consequências se dão fora da internet, às vezes até com resultado morte. Bom, Amanda, é isso. Teria muito mais para falar, né? Mas deixei para vocês debaterem esse tema com mais propriedade. Um grande beijo. Parabéns pelo seu canal, sucesso. Gostei muito e o que precisar é só me chamar, tá bom? Quero agradecer a participação da doutora Débora Negrão Torres, que veio nos ajudar nesse debate. E aí, diante de tudo que ela falou, meninas, qual é o posicionamento de vocês, da gente ter na advocacia profissionais que ainda têm uma mentalidade tão ultrapassada, né? Uma mentalidade ainda vivendo num século passado. E aí eu posso começar com a doutora Cláudia, diante dessa história que a doutora Débora falou. Qual é o seu posicionamento? O que a doutora poderia acrescentar na fala dela? É surpreendente, né, que nos dias de hoje a gente ainda tem, ainda mais um advogado tão jovem, né, com um posicionamento desse, achar que a mulher não tem o direito de dispor do corpo dela como bem lhe aprouver, né? Isso está previsto na Constituição, na nossa legislação. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, no artigo 7º da Maria da Penha, prevê que é ilícito, né, a violência sexual, qualquer forma de ameaça ou violência da mulher. Eu acredito que se tivesse a palavra consentimento, né, na lei, facilitaria muito, né, essa conscientização da mulher, da necessidade dela denunciar esse tipo de abuso, crime sexual, qualquer forma de violência ou ameaça que ela venha sofrer dentro do lar conjugal. A gente poderia até pensar aí no projeto de lei para inserir, né, alguns verbos importantes. Mas eu acho que a gente está falando de um crime que é tão difícil de ser provado, né, que é tão complicado no ambiente que é. E eu vou jogar para a doutora Flávia, diante do depoimento da doutora Débora, o que você tem a acrescentar? Prestar minha solidariedade à companheira Débora, né?
E dizer que essa história me remeteu até a um clássico, que é Miguel Reale, que fala da teoria tridimensional do direito, que é fato, valor e norma, do qual o direito vai acompanhar de acordo com a evolução. O direito tem que acompanhar a sociedade e não o contrário. Da mesma forma tem esse raciocínio para o direito, nós como operadores do direito também tem que ter esse tipo de raciocínio, né? É impensável um profissional hoje, né, ter esse pensamento anacrônico, né? Está totalmente desatualizado, tem que acompanhar as mudanças e os fatos existem, não tem como negar os fatos. Você não pode concordar, mas é uma questão pessoal sua, mas que existem, você como profissional, né? Eu mencionei anterior da apresentadora, eu não sei qual a qualificação dela, mas você como profissional do direito, você tem uma responsabilidade na sua fala, até porque você quando se compromete, e você tem que ter essa obrigação de ser um profissional atualizado. Então, essa questão, infelizmente também não é muito, nunca vi, tá muito comum tipo de profissionais assim, não sei se é o momento que está dando voz a esses tipos de alguns grupos, mas é lamentável. E em relação à mulher, é um momento muito de fragilidade, porque desde o momento que eu me caso, ninguém casa pensando que vai se divorciar. Todo mundo casa com a realização de um sonho, uma constituição de família, tem sonhos em comum, patrimônios, filhos. Então você, dentro de uma relação, imaginar que meu marido não sabe respeitar o momento que eu não quero fazer um ato sexual, e se passar da premissa que ele é meu marido para me violentar, me forçar como se eu fosse obrigado, isso já, além de configurar um estupro, já afronta todos os meus direitos, né? Meu direito à dignidade humana, me afronta a liberdade sexual. Então a mulher fica nesse dilema, nessa dificuldade. Como eu vou chegar, como eu vou falar que o meu marido, aquela pessoa que idealizei, que foi um príncipe encantado, não gosto desse termo, mas é muito o que posso falar sobre relação ao casamento, abusou de mim, me forçou, porque você não tem essa obrigação, né? É muito comum as nossas avós falarem, se você não for presente com o seu marido, você vai perder o seu marido, melhor com ele, ou pior sem ele. São ditos que realmente se aplicam e a mulher realmente adere a esses conceitos, não só por falas, porque minha avó, por exemplo, foi analfabeta, não tem conhecimento de direito, mas é toda uma estrutura do próprio patriarcal, né? Que a gente vive na sociedade brasileira, que induz a mulher essa condição, esse lugar de sempre... Essa submissão, de sempre ceder, de estar ali, acolher. Ele está estressado, precisa descarregar. Oi, eu sou um depósito de lixo? Não. Né? A gente tem que ter um trabalho também de empoderamento dessa mulher e de escuta. Né? Porque para ela é difícil, é um sonho que está sendo destruído e ela chegando com certeza em um departamento policial, ela não vai ser bem atendida, né? Eu acho que sempre lembrando também das conversações, né? Chegar ao denominador comum, né? O casal tem que aprender a dialogar entre si, porque da mesma forma que a mulher não está disposta naquele momento, às vezes também acontece do homem não estar disposto e um ter que respeitar o outro. E aí eu queria botar aqui o que o Júlio Mirabete fala no livro dele de 2003, na página 411, que ele diz o seguinte: embora a relação carnal voluntária seja lícita ao cônjuge, é ilícita e criminosa a coação para a prática do ato por ser incompatível com a dignidade da mulher e a respeitabilidade do lar. E ele comenta ainda, a evolução dos costumes que determinou a igualdade de direitos entre o homem e a mulher justifica essa posição. E como remédio, ele ainda diz que como remédio ao cônjuge rejeitado, injustificadamente caberá apenas a separação judicial. Então, para todos os homens que geralmente se sentem muito ofendidos, rejeitados pelas suas parceiras, quando elas não estão com vontade de praticar o ato sexual, cabe a vocês o pedido de divórcio. Eu acho que é uma coisa tão simples, né? Para que a violência, né? Para que sempre pensar em solucionar tudo praticando a violência contra a sua esposa, a sua mulher, a sua parceira, a sua companheira, a sua amante, né? Às vezes acontece também, o homem tem uma amante fora do casamento. Sim. E às vezes ele vai se encontrar com a amante, ela não está num bom dia, né? Porque nem sempre você está a fim de praticar sexo, nem sempre você está disposta. E ele acaba praticando a violência ali na sua amante, porque ele acha que ela tem a obrigação de praticar. E esse marido, a gente também tem que fazer um trabalho com ele, porque ele vai pedir o divórcio, ok, mas ele vai continuar cometendo esses tipos de violência com outras mulheres. É um ciclo, né?
além do trabalho de conscientização do homem, né, que acha que é um trabalho não só específico do marido, mas da sociedade em geral, a gente tem que tentar romper com esse ciclo de violência, lógico, é um processo longo, mas é sempre trabalhar o divórcio, sempre é uma solução ali naquele casal, naquele momento. Mas pensando na questão da militância do feminismo, esse homem vai ser abusador no seu outro casamento, no seu outro namoro, flerte, e vai continuar cometendo um círculo de violência. Não, mas o homem que pede o divórcio, ele não é abusador, ele está tomando uma outra atitude, eu não sei se eu entendi errado. Ele está tomando outra atitude, então esse homem não vai ser abusador. Agora, acho muito importante, mais do que tudo, é começar a conscientizar as mulheres do que é o estupro marital. Que não é só a penetração, não é só a conjunção carnal, tá? Existem outras várias situações, obrigar a mulher a ter relação sem camisinha, tá? Obrigar a mulher a não usar preventivo, isso tudo, tá? Hoje em dia também jogar o anticoncepcional dela fora. Jogar o anticoncepcional dela fora. Então tem que começar a conscientizar a mulher, até pelo que a doutora falou antes, sim, é que a gente já tem uma cultura, né? Uma cultura arcaica que vem dos primórdios, né? De que a mulher é um objeto de uso do homem, né? Então, começar essa conscientização, porque às vezes a mulher está sofrendo esses abusos dentro de casa e ela acha que é obrigação dela. Ela não tem consciência de que ela está sofrendo estupro, abuso sexual, o que seja, né? E ela continua naquela relação para sempre. Agora, quando a mulher se coloca, ela vai e denuncia, ainda que ela tenha dificuldade de comprovar, porque aquela situação ela acontece na intimidade do lar, sem testemunha, ela já começa a colocar o limite para esse abusador. Ele vai pensar, como ele passou pela situação de ser denunciado, de ter que ir para uma delegacia, ou de ter que se explicar, numa segunda oportunidade, ele não vai fazer. Ou ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. Porque ele sabe que está sendo vigiado, que a sociedade está atenta e que as mulheres estão tomando consciência dos seus direitos. E a gente sempre parte pelo princípio de tudo, que é a educação, né? Tentar mudar a cultura, que não é fácil. Você mudar uma cultura é muito difícil. E você começar realmente a educar, né, os jovens, as crianças, para que entendam que esse tipo de coisa é crime e não faz bem a ninguém. Porque não faz bem a mulher e também não faz bem o homem. Meninas, posso falar sobre uma coisa? Claro. E nem os filhos, e nem a família, né? Não faz bem a sociedade, na verdade, né? Porque a sociedade, ela fica doente. Então agora vamos para aquele momento super relax, né, que tem no canal. Eu faço uma brincadeira com todas as convidadas, eu vou falar uma palavra, o que vier à cabeça das doutoras, as doutoras respondem. Vou começar com a doutora Cláudia. Direito. Direito, acima de tudo, né? Exercer seus direitos e buscar uma vida melhor para a sociedade. Mulher. Resistência. Democracia. Direito. Advocacia. Um sonho. Justiça. Plenitude. Democracia. Resistência. Meninas, mais uma vez quero agradecer, estou muito, muito feliz por ter recebê-las aqui nesse espaço, que é um espaço que a gente vem trabalhando para conscientizar, para empoderar, para dar invisibilidade. Então, muito, muito obrigada mesmo. Foi importante demais a passagem das doutoras aqui, trazendo conhecimento de vocês, com a especialização de vocês. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço aqui a oportunidade de poder falar, tá? E imensamente honrado de conhecê-las. Também agradeço a oportunidade, parabenizo novamente a iniciativa. Queria só deixar o Disque 180 para quem estiver nos ouvindo, estiver passando por algum tipo de violência. Também tem o NUDEM, na Defensoria Pública. Eu me comprometo a passar uma lista para a doutora Amanda, ela coloca no canal que se alguma mulher estiver passando, depois dessa escuta, se identificar a própria violência, tiver que buscar algum tipo de atendimento. E mais uma vez agradecer e deixar à disposição qualquer dúvida, vou encaminhar meu e-mail para a doutora Amanda. E mais uma vez obrigada, doutora. Que bom. E nós ficamos por aqui e finalizando sempre com a frase da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E não se esqueçam, pedindo sempre a todas e todos, se inscrevam no canal, é importantíssima a inscrição de vocês. E nos sigam lá nas nossas redes sociais. E uma boa tarde.